irmãos e irmãs, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para podermos falar da parte de Deus e trazer aos nossos corações o recado do Senhor, a fim de que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude nesta nova empreitada, nesta nova caminhada, apesar de estarmos nos nossos lares, mas é um tempo de reflexão, um tempo de pensarmos, um tempo de estarmos mais perto dos nossos entes queridos, da nossa família, e no entanto nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus, precisamos da sua mão saradora, protetora, acolhedora num tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de pandemia, um tempo muito difícil. No entanto, nós que servimos a Cristo, é um tempo também, por que não, de alegria. Um tempo de desfrutar da presença de Deus. Um tempo de meditação na palavra de Deus. Um tempo de oração, um tempo de purificação, um tempo de confessar, um tempo de estarmos diante da presença de Deus e observarmos que diante desta pandemia todos nós somos iguais. Nesse tempo não há dinheiro, não há absolutamente nada que possa comprar ou que possa tirar a nossa paz. Por isso, é um tempo importante para nós pensarmos. De fato, é um tempo no qual Deus tem feito isso para a gente pensar, que o dinheiro não nos leva a nada, os bens materiais, e de que a gente precisa mesmo da união, da cooperação, do amor e da companhia dos irmãos. E que assim sendo, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe mesmo a adorá-lo, a bendizê-lo e a enaltecê-lo. E para tanto eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a curvar a sua fronte. Vamos estar conversando com Deus nesta hora, vamos estar buscando a presença de Deus em oração, falando com o nosso Pai, aquele que ouve, aquele que atende, aquele que sabe daquilo que nós necessitamos e precisamos. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos nesta hora e vamos falar com o nosso Pai. Ó Deus de amor, Deus santo, Deus tremendo e maravilhoso, aquele que se inclina dos céus para ver o que é que se passa aqui na terra. A Ti, Senhor, toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Nós queremos, de fato, a Deus, adorá-lo, independentemente das nossas circunstâncias, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, independentemente das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo. De fato, ó Deus, como é bom, ó Pai, podermos estar diante da Tua presença nesse tempo onde nós podemos pensar sobre a nossa vida. De fato, ó Deus, muitas vezes nós deixamos de agradecer pelo simples fato de respirarmos. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor nos dá o ar gratuitamente, assim bem como o sol, a água, o fogo, tudo isso, Senhor, gratuitamente para as nossas vidas, e muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Ó Deus, o Senhor tem colocado o alimento sobre a nossa mesa fartamente, ó Deus, e não tem faltado absolutamente nada. Nós queremos Te agradecer. Ó Deus, Tu tem colocado as roupas sobre os nossos corpos. Ó Deus, e que maravilha, e nós temos, ó Pai, a ponto de nós podermos escolher qual nós iremos vestir hoje ou amanhã ou daqui a pouco. Pai, isto é um privilégio. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos, ó Deus, para as pessoas desprovidas de tudo e de todos, ó Pai, isto não é só momento de gratidão, mas é momento de arrependimento também, ó Pai, olharmos para tantas pessoas padecendo e sofrendo, ó Deus, e às vezes nós reclamamos das coisas que estão acontecendo com a nossa vida, sendo privilegiados, tendo um lar, tendo a comida,
tendo as coisas na nossa casa, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e coloque a tua mão de poder sobre aqueles que não têm um teto para morar, aqueles que não têm um prato de comida para comer, aqueles que não têm um bolo para comer porque falta o pão, ó Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia deste país e tenha misericórdia de nós também, a fim de que possamos mais buscar o Senhor, ó Pai, com o objetivo de olharmos para aqueles que estão desprovidos de tudo e de todos. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes. Há tantas pessoas, ó Pai, que estão governando e que querem governar bem o nosso país, mas há uma maioria, ó Pai, que não querem fazer o bem, muito pelo contrário, numa situação precária dessa, tem tirado muito mais proveito. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes. Ó Pai, tome em tuas mãos as nossas autoridades, ó Pai. Há muitas autoridades boas querendo fazer o bem, mas há muitas más também que não querem fazer o bem. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus de amor, nós olhamos também para os agentes de saúde. Há tanta gente boa, Senhor, há tantos médicos, tantos enfermeiros, há tantos cientistas bons, Senhor, que querem fazer o bem e que querem fazer o melhor para melhorar aqueles que estão passando por uma condição precária de saúde. Ó Deus, quantos que não estão internados e poderiam estar tomando medicamento e sanando esse problema, mas muitos, ó Pai, não querem, porque quanto pior, melhor. E por isso nós clamamos a Ti em favor da nossa sociedade, Senhor, em favor do nosso país, em favor do mundo criado, onde essa pandemia se instalou. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja atuando na vida de cada um. Sabemos também, Senhor, que o mundo cada vez mais tem caminhado para o caos. As pessoas têm olhado só para si, desejado as coisas para si, e por isso, ó Pai, nós temos enfrentado tantas coisas nos dias de hoje e que está na Tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos, toma as nossas vidas, ó Deus, aceita o culto que a Ti ofertamos nesta hora, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Fica, Deus, com cada um de nós, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Iremos entoar um cântico agora. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia aí no seu lar mesmo, no Salmo 20, para fazermos a leitura deste salmo
que fala tanto aos nossos corações, especialmente nesses dias em que vivemos. Salmo 20, que nos diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Palavras do Senhor. Palavras de conforto, palavras de confiança, palavras de sabedoria vinda dos altos céus aos nossos corações. Que possamos tranquilizar os nossos corações nesses dias. Cantaremos mais um cântico nesta hora. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos refletir um pouco nesta noite? Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um tema muito importante e que diz respeito à água. Águas purificadoras, águas vivificantes, águas que transformam a nossa vida, águas salvadoras. E para tanto, meu irmão e minha irmã, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no profeta Ezequiel, capítulo 47, faremos a leitura do verso 1 ao 12.
Profeta Ezequiel, capítulo 47, dos versos 1 ao 12, que nos diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a folha, nem faltará o fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Palavras do Senhor. Eis aqui, irmãos, um texto muito interessante, um texto fantástico para nós pensarmos sobre essas águas purificadoras, ou estas águas salvadoras, ou estas águas vivificantes. Quando Ezequiel está escrevendo esse texto, ele de fato está pensando também no templo de Salomão. E no templo de Salomão havia um mar, uma bacia cujo nome se dava o nome de mar, que era bem maior daquela que existia tempos atrás. Salomão fez uma bacia muito grande que deu o nome de mar, com o objetivo de que os profetas ali se lavassem, se purificassem. Portanto, o profeta Ezequiel, agora, ele diz o seguinte, ele faz uma nova leitura do santuário de Deus, da casa de Deus. Ele diz nos seus pensamentos, naquilo que Deus coloca no seu coração, que não será mais uma bacia ou um mar para se lavarem, para se purificarem, mas agora será um rio vivificante, um rio que transforma. Quem por ele passar, viverá eternamente, ou quem por ele passar, viverá uma vida de purificação, uma vida tranquila, uma vida gostosa, porque a água é algo precioso para todo ser humano, especialmente naqueles dias
especialmente naquele tempo onde nascer o Evangelho, uma terra seca, uma terra árida, e onde havia água era uma riqueza total. Basta nós olharmos para o nosso sertão árido. É uma coisa cruel, terrível, mas quando a água, a natureza brota, as folhas crescem, as árvores dão os seus frutos, é algo maravilhoso, é como se fosse um grande milagre acontecendo. E o profeta quer nos levar a pensar sobre isso. A água, H2O, é o elemento, talvez, um dos mais importantes para a vida humana. Água, ar e fogo. Os três elementos da natureza criada por Deus, que é de fundamental importância para a vida do ser humano, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, essas três palavras estão presentes em quase todos os textos da palavra de Deus. Porque nos remete, a água é purificadora. A água é quando nós nos emergimos ali, ou nós levamos a nossa pessoa a se batizar. Através da água somos purificados. A água serve para os alimentos, a água serve para matar a nossa sede, a água serve por uma série de coisas. Por isso a palavra de Deus é recheada dessas palavras, dessas coisas que Deus o fez. Água, ar, ou o ruá de Deus, o hálito de Deus que é soprado sobre nós, e o fogo por onde nós devemos nos purificar. Aliás, o símbolo da nossa igreja contém a sarça ardente ali, porque ali é o fogo que purifica, o fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que faz o nosso alimento. Três elementos básicos. Portanto, o profeta Ezequiel está falando da água purificadora. É um elemento assim que remove qualquer tipo de sujeira. A água é impressionante. A água, quando está, ou o rio, quando ele está poluído, ele por si só tem o poder de eliminar toda a poluição. É muito interessante, nós olhamos o rio aqui, o rio Pinheiros, mas quando ele vai indo para o interior, ele vai se limpando por si só. Em determinados lugares ele está limpinho. Dá até para se beber aquela água. Portanto, a água é como um removedor. O corpo humano é formado por 75% de água. A água por onde passa gera vida, fecunda a terra, produz vida. A palavra água na Bíblia é de fundamental importância para a vida do ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano tem destruído todas as fontes que produzem águas para o seu próprio bem-estar. Quantas fontes por aí que não foram mortas, que não foram assassinadas pelo próprio ser humano, e é o bem-estar, é aquilo que mais o ser humano precisa. O ser humano precisa muito mais de água do que alimento sólido. O ser humano pode ficar 30 dias sem o alimento sólido, mas jamais uma semana sem água. Ele morre, ele perece. A água é de fundamental importância. Será que diante do caos em que estamos vivendo, a nossa vida não tem se tornado árida diante da falta da água que jorra do altar de Deus, da água vivificante do qual o profeta está falando, que fecunda a terra e que fecunda os nossos corações para dar frutos e frutos em abundância? Primeiro, a água no Antigo Testamento é muito importante, tendo em vista que o lugar onde o Evangelho nasceu era uma terra muito árida. Então, o simbolismo da água foi de fundamental importância para a vida do povo de Deus. Sempre foi muito importante. O povo, quando estava pelo deserto, não havia água. Ficaram 40 anos, provavelmente sem tomar um banho. Que saudade da água! Em determinado momento eles estavam com sede. E Moisés foi lá na rocha e fez sair água. Água é uma coisa importantíssima para a vida do ser humano.
comparando suas vidas com um rio. Então Deus compara a vida do ser humano, a minha vida, a sua vida, com a um rio. Se de fato eu estou na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, se de fato eu estou neste santuário que é o próprio Senhor Jesus, a minha vida tem que ser uma vida que jorra água, água da vida eterna. Todo aquele que tem a sua vida pautada pela palavra de Deus está vivendo diante de uma corrente de águas. Como diz o Salmo 1, primeiro eu tenho que me afastar daqueles que não produzem nada. Mas aquele cristão que está firme, como uma rocha, aquele que está junto a uma corrente de água, ele dá fruto. Assim bem como o Salmo 23, ou o Salmo 46, verso 4, também que fala deste rio, dessas águas que nos purificam, dessas águas que transformam a nossa vida. Por isso o profeta Ezequiel está dizendo: de onde vem essa água? Que água é essa que nos purificam? E ele diz: aquele santuário que tinha aquele mar, que tinha aquela bacia, agora já não é mais uma bacia, já não é mais um mar para as pessoas se purificarem, para os profetas se purificarem, mas agora é um rio para todos aqueles que desejarem o santuário de Deus. Segundo, Jesus fez uso da palavra água se referindo a ele, dizendo que todas as pessoas que experimentarem das suas águas jamais terão sede. Irmãos, isso é uma das coisas maravilhosas que Jesus fez. Ele estava se referindo ao profeta Ezequiel, dizendo que ele é a fonte para todos aqueles que têm sede e querem saciar a sua sede. E quando nós estamos saciados em Cristo Jesus, neste rio que jorra do seu santuário, irmãos, poderá vir todas as dificuldades, todos os problemas, todas as pandemias, tudo aquilo que podem nos assustar no primeiro momento. De fato, o medo faz parte da nossa vida. Em determinadas circunstâncias é muito importantíssimo a gente ter medo. Mas, irmãos, nós precisamos beber dessa fonte, descansar nos braços de Deus. Os nossos projetos precisam estar em conformidade com os projetos de Deus, para que Deus possa continuar a fazer com que nós produzamos frutos nesse tempo árido, nesse tempo seco, nesse tempo cruel dos quais nós estamos vivendo. Ainda há tempo para nós produzirmos. A água que Jesus nos dá é uma água que jorra para toda a vida eterna, para todo sempre, e nos purifica de uma vez por todas. Mata a nossa sede. Ele diz lá em João 4, com a samaritana, falando a respeito ali com a samaritana: se você soubesse quem sou eu, me tiraria a água agora e me daria de beber. Ela mais que rapidamente: aonde, Senhor, o que eu posso fazer? Ela foi lá e tirou água. Ela falou: não é desta água que eu estou falando. A água que eu estou falando para você, esta água que jorra de mim, que vem do santuário. Eu sou o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te purifica, que te cura, que te santifica. É este Deus, meus queridos, dos quais o Senhor Jesus está falando e que o profeta Ezequiel está apontando lá para o Novo Testamento, apontando para o seu povo, fazendo com que o seu povo enxergue que é do santuário de Deus que vem todas as bênçãos, que é do santuário de Deus que Ele nos abençoa, que Ele nos fortalece, que Ele nos capacita, que Ele nos purifica. Portanto, Jesus está falando desta água ali que purifica a nossa vida de uma vez por todas. Em João 7,37 ele exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e mate a sua sede de uma vez por todas. Meus queridos, nós temos tido muitas sedes nesses dias. Sede que passa logo esse tempo, sede que este vírus desapareça, sede de que as pessoas voltem à sua normalidade. Isso é um fato. Mas nós precisamos ter muito mais sede de Jesus, porque Ele sabe o tempo e a hora e o momento certo e correto. Nós precisamos só beber nessa fonte
e descansar nele, matar a nossa sede espiritual, a nossa sede de problemas, de angústias e de dor, seremos saciados ali neste tabernáculo, neste Deus dos quais tem falado aos nossos corações cotidianamente. Terceiro e último, o amor de Deus é tão grande como o mar. Você já experimentou, você já conseguiu medir o tamanho do mar? Você já pensou que coisa maravilhosa é o mar? Por que Deus fez o mar assim tão grandioso? Primeiro, para o nosso sustento. Porque é dali, daquelas águas, que vem muito do sustento das famílias do mundo inteiro. Segundo lugar, para a gente pensar sobre a imensidão do amor de Deus. Que coisa maravilhosa a gente olhar para o mar, a gente contemplar a beleza do mar e a gente saber que o mar não tem nem início e a gente não consegue enxergar o seu fim. Muita gente já mediu muita coisa, mas nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos. Como nós observamos o mar, nós podemos observar a imensidão do amor de Deus para com as nossas vidas. Sua criação, o quanto Ele nos ama, o quanto que Deus amou a sua criação, o quanto Deus tem amado a sua criação, Deus ama incondicional aquilo que Ele fez. E olha que nesses dias os animais estão respirando melhor, as plantas estão respirando melhor, as plantas estão muito mais verdes, não há poluição, não há nada. Deus faz as coisas tudo perfeito. Deu um sossego para nós estamos respirando melhor, porque Deus sempre tem um projeto e tem sempre o melhor para cada um de nós. Portanto, assim como nós olhamos para o oceano e nós percebemos o grande amor de Deus, nós precisamos entender que no santuário de Deus é onde nós devemos debruçar, onde nós devemos nos ajoelhar, é onde nós devemos buscar a presença de Deus cotidianamente para as nossas vidas, a fim de que, de fato, nós vivemos uma vida refrescante, mesmo no caudal em que vivemos, mesmo no sofrego em que vivemos, nas angústias em que vivemos, nós precisamos perceber o frescor de Deus nas nossas vidas, do Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o profeta Ezequiel nos mostra que a nossa convivência aqui, enquanto a casa do Senhor, o tabernáculo do Senhor, a nossa comunhão, isto será também lá na vida eterna. Isto é, se você fazer uma retrospectiva na sua vida, você olhar para a sua vida e você começar a pensar naquilo que você fez, naquilo que você está fazendo e nos seus projetos. Será que tudo isso que você fez no passado, que você está fazendo, está em conformidade com a vontade do Pai, com a vontade do nosso Senhor, com a vontade do Espírito Santo de Deus? É um tempo de nós, de fato, buscarmos a presença de Deus, mas olharmos para aqueles que estão à nossa volta. O que nós temos feito? Como temos feito? Temos amado mais? Temos perdoado mais? Ou temos amado menos? Ou temos perdoado menos? Quando nós sairmos dessa situação aqui, será que voltamos ao mesmo nível, ao mesmo patamar em que nós estamos vivendo? Ou seremos diferentes de fato e de verdade? Ou voltaremos à nossa vida normal? O que Deus quer de cada um de nós é que nós não voltemos à vida normal, mas é que voltemos com uma vida muito mais comprometida com o seu reino e com a sua vontade e com os seus projetos e com tudo aquilo que Ele quer para cada um de nós. Por isso, nós precisamos ser esses agentes do reino de Deus, que purifica, que santifica, que molda e que transforma, a começar em mim. E que se estenda a você, meu irmão e minha irmã. E a nossa vida, ela não se limita aqui, como diz
o apóstolo Paulo. Se a nossa vida se limitasse aqui, seríamos os mais infelizes de todos. A água purificadora, a água salvadora, a água vivificante quer nos levar a um outro patamar. Essa não é a nossa casa, estamos de passagem. Mas nós precisamos buscar na presença de Deus, em Deus, no seu santuário, água vivificante, isto é, aquilo que de fato vem matar a nossa sede espiritual. Assim sendo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer porque de fato o seu santuário só nos traz coisas boas. O seu santuário só quer coisas boas para a nossa vida. Apesar de passarmos pelas dificuldades e problemas e angústias, ainda assim, ó Deus, o Senhor sempre pensa e quer o melhor para cada um de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos, a vida dos nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que estão passando pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades, queremos colocá-los diante da tua presença, assim bem como, Pai, o nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país e toma em tuas mãos e abençoa, Deus, e fortalece. E nós, nos nossos lares, ó Pai, que de fato possamos repensar a nossa espiritualidade, a nossa vida, que de fato, ó Pai, possamos ser santuários do Senhor e que gera vida, e que dá vida e que gera frutos para a glória de Deus. Que o nosso coração, que o nosso corpo seja terra fértil, terra que mana leite e mel, terra que faça a diferença onde quer que pisemos a planta dos nossos pés ou toquemos as nossas mãos. Fica Deus com cada um de nós e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Iremos cantar mais um hino. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Eu gostaria de passar alguns avisos aos irmãos e gostaria que os irmãos ficassem atentos. Quanto aos dízimos e ofertas, mais uma vez eu quero lembrá-los, irmãos, da necessidade de nós trazermos a casa do Senhor. Porque de fato nós temos as nossas contas
e nós precisamos pagá-las. Elas não esperarão para o mês que vem, nem para o outro mês. Portanto, eu desafio você, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de você lançar a mão no seu bolso e de fato trazer os seus dízimos e ofertas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e que não falte mantimento na casa de Deus. Amém? Uma outra coisa importante também é que sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração e nesta reunião de oração nós iremos conversar um pouco a respeito do nosso estudo bíblico que acontecerá no domingo, como nós tínhamos aqui na escola dominical e no mesmo horário da escola dominical pelas redes sociais. Então, eu quero convidar você para que a gente possa estar neste dia, no domingo, juntos na escola bíblica dominical, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Também terá aí uma brincadeira muito importante que o Alan está preparando para nós e seremos desafiados com perguntas e também quem ganhar vai levar um livrinho aí, não é? Então, fique atento. Que Deus nos abençoe. Amém. Receber a bênção, irmãos. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.